CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem também pela internet, nos nossos canais do Facebook e do Instagram. Nós hoje vamos ter o estudo falando sobre a vida e obra de Leon Denis. O estudo vai ser trazido pela nossa companheira Dália, que é trabalhadora da casa. A sustentação no momento do passe vai ser feita pela Raquel, que também é trabalhadora da nossa casa. Eu tenho aqui alguns avisos, alguns pedidos para fazer. Eu vou iniciar pelo estudo, tá? Convidando a vocês que venham fazer parte do nosso grupo de estudos. Nós temos estudo na casa todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Então é só escolher o melhor horário que se encaixe na vida de cada um, que a gente sabe que todo mundo está com o tempo bem corrido. Então, a gente tem ali na livraria um marcador de livro que tem todos os horários do estudo. Então, se alguém tiver interesse, depois é só ir ali na livraria, aproveitar para conhecer também a livraria, que está muito bonitinha, né? E hoje tem promoção, a Dália está me passando aqui, dos livros de Leon Denis. Então, depois que terminar o estudo, é só ir conhecer lá a nossa livraria, porque vai estar ajudando a nossa casa também. Nós temos o atendimento fraterno, depois da palestra pública. Se alguém tiver interessado, o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer aos que chegam à casa espírita, buscando resposta para dificuldades, para as aflições. E a gente tem um grupo de trabalhadores que vai conversar, que vai orientar, e essa conversa é sempre com base na doutrina espírita. Então, se alguém tiver interesse em conversar, em fazer esse atendimento, depois do estudo, é só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador que possa orientá-los. Nós vamos falar da nossa obra social Antônio de Aquino, que acontece sempre todo sábado, de 8 às 9, onde nós recebemos aqui crianças de 0 a 18 e os responsáveis normalmente são famílias daqui do entorno, e tem até algumas famílias que vêm de mais longe, onde elas chegam aqui, essas crianças tomam café, almoçam, são evangelizadas, os responsáveis também são evangelizados, mensalmente recebem ajuda da cesta básica. Então, por isso, a gente está sempre pedindo a ajuda de vocês, a colaboração, que a gente precisa confeccionar essas cestas básicas, e a gente está hoje com mais de 300 famílias para atender mensalmente. Então, a gente sempre pede alguns mantimentos, e a gente tem ali fora um cartazinho com tudo que compõe a nossa cesta básica. Então, quem puder ajudar, material de limpeza também, a gente sempre pede. E, nesse sábado, a gente vai oferecer um chocolate, um bombom para as crianças. Então, a gente pediu também doação de bombom, quem puder trazer chocolate, para a gente poder distribuir para os nossos assistidos. A gente também tem o nosso bazar, então a gente aceita a doação de roupa, de sapato, que esteja em boas condições, porque essas roupas são revertidas para o nosso bazar, que vai gerar renda para a gente poder também contribuir com os custos da casa. E essas roupas também vão para os nossos assistidos. A gente teve agora há poucos dias uma chuva muito forte, então nós precisamos de lençol, de colchão, porque as comunidades aqui foram bem
foram bem prejudicadas e muitos assistidos nossos ainda estão necessitando de ajuda. Então, quem tiver doação, nós estamos aceitando. Quem tiver também interesse em conhecer o nosso trabalho voluntário, pode vir para conhecer a obra social no sábado. Chegando aqui, procura o Newton, a Adilane, a pessoa responsável, que vai conhecer o trabalho social. Eu falo que o grande risco da obra social é se apaixonar e não sair mais, porque dificilmente o coração fica preso ali de tal forma, né, Raquel? Que é difícil sair da obra social. E aí passa a ser mais um dos trabalhos, porque dificilmente também a gente tem um trabalho só na Casa Espírita. Você anda para fazer um trabalhinho, quando vê, tá atolado de trabalho. Então, a gente vai dar início ao nosso... A gente, por favor, pede que vocês diminuam ou desliguem o celular. Quem não puder, põe no modo para vibrar, para que ele não toque na hora do passe ou na hora da reunião e disperse um pouquinho. A gente agora vai fazer a leitura do nosso livro de sustentação, que é o Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, e psicografia do Chico Xavier. E o estudo de hoje é o de número 62, que tem como título Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável seguir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a esses espíritos que tão amorosamente nos acolhem na casa de Altivo Panfiro, pedir a eles que possa ajudar a nossa companheira Dália a passar o seu estudo e que esse estudo possa penetrar em nossos corações. Que essa semente lançada possa gerar flores e frutos. Pedimos assim ao Altivo, ao Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino,
e a todos esses espíritos queridos que aqui se encontram, a nossa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, ao nosso amado Jesus e a Deus, nosso Pai maior, a permissão para darmos início ao nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. A Dália agora vai falar para a gente sobre a vida e a obra de Leon Denis. É 3:10, tá, Dália? Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos companheiros internautas que nesse momento também estão sintonizados na nossa casa, no CEAP, a casa do nosso querido e muito amado Altivo, né? Um companheiro assim inesquecível, um exemplo de ser humano. A gente é assim muito apaixonada pelo nosso querido Altivo. E hoje a gente teve a responsabilidade que não foi assim bem feliz, mas assim de muitos cuidados com o estudo do nosso querido Leon Denis, né? Esse espírito que foi o apóstolo do espiritismo. E muitas vezes a gente pergunta, por que Leon Denis é chamado do apóstolo do espiritismo? E a gente pergunta, o que é um apóstolo? Os apóstolos de Jesus, a gente lembra, né? Aí a gente lembra o apóstolo do espiritismo, Leon Denis, que seguiu à risca toda a doutrina codificada por Kardec, por onde esse espírito amoroso, bondoso, um filósofo, um apaixonado, divulgando a doutrina dos espíritos, né? E nada melhor para a gente começar nosso estudo com uma página do nosso muito amado o Altivo, no livro Em Torno de Leon Denis. É uma psicografia do nosso querido Altivo, e ele vem falar sobre Leon Denis, que era um dos espíritos guias dele. Então, o nosso querido doutor Erma traz a página para nós. Uma incursão no pensamento de Leon Denis. O homem é livre para pensar. O pensamento, fruto do seu espírito, tem se deparado com inúmeras ilusões. Crê-se ele total diretor do próprio destino. Contudo, depara-se com o pensamento de Deus e o pensamento do seu próximo, que se percebe tal como ele se vê, com limitações no agir e até no crer. Se não fosse nosso Pai, que nos mostra, através da própria consciência, o caminho que devemos trilhar, teria a humanidade se perdido em inúmeras quimeras intelectuais, ou se condensado em uma natureza totalmente morta, por não haver luz própria. Leon Denis, trazendo o seu pensamento, traz para todos nós, com ele, uma experiência como poucos já perceberam e conquistaram, a do espírito imortal, sem as amarras do personalismo e do egocentrismo humano. Pela liberdade espiritual, ele apela à natureza que Deus nos deu como amostra de perfeição, como alcançar as virtudes. Ele, Leon Denis,
penetra na natureza do homem, descortinando o que há de belo, a consciência de Deus. Como grande amigo nos aconselha a pairar sobre as nuvens e aprender com as aves a voar, para verdadeiramente alcançar o que há de belo na vida. Não há, portanto, o que Leon Denis não nos tenha ensinado nos seus valorosos livros e lições, no seu amor à natureza, à vida, ao homem, ao próximo e a Deus. Quem quiser acompanhá-lo e aprender sobre as belezas da natureza, ou da natureza de Deus a se expressar na vida do homem, precisará refletir sobre as lições que Leon Denis nos deixou. É, portanto, uma oportunidade ímpar revê-lo dessa forma. Sua natureza céltica trabalha por um sentimento profundo a Deus e pelas lições de amor do Cristo. Fizeram-no criar, para a alegria de todos nós, páginas de encantamento e poesia. Que esse grande representante de Jesus, no ambiente terreno e continuador de Kardec, possa ser abençoado sempre. Estudemo-lo e aprendamos com ele um pouco mais sobre a vida material e a vida espiritual, e como viver com Deus em cada momento de nossas vidas imortais. Paz, um grande abraço, Erma. Então a gente foi brindado 3 vezes, né? Com o nosso querido Dr. Erma, com o nosso querido Leon Denis e com o nosso querido Altivo, nos trazendo essa ideia do que é o Leon Denis. Quem foi Leon Denis, né? Sim, ele tinha um slogan, vamos dizer assim, ele falava assim: santifica-te, eleva-te, sempre para o mais alto. Santifica-te, eleva-te, sempre para o mais alto. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1846, né, na França, e desencarnou ontem, dia 12 de abril. Só que o ano é de 1927, né? Então, Leon Denis nasceu numa família bem pobre, a família dele era pobre. Eles viviam de mudança, sabe? Pobre. Cada hora eles se encontravam em determinado lugar, aonde melhor eles tivessem condições de vida. O pai dele, né, trabalhou em vários locais, né, sempre em busca de melhoras para a família. E até que eles foram para Tours, aonde Leon Denis desencarnou, né? Leon Denis, desde 4 anos de idade, ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos. Leon Denis, ele tinha 2 grandes mentores espirituais, que um era Joana d'Arc e o outro era Jerônimo de Praga, que o sustentavam, né? Tem fatos relatados de Joana, não, numa das viagens que ele ia fazer, de Joana d'Arc, numa das viagens que ele iria fazer, ela veio e ofereceu a ele lírios em sinal do carinho, né, e da confiança que ele precisava ter nela, né? Porque Leon Denis era um filósofo, era um apaixonado pela natureza, né? No livro O Grande Enigma, ele relata para nós aonde ele escreveu aquele livro,
Então, Leon Denis é esse espírito. Nós hoje gostamos muito de ir para shopping. Mulher, então, adora ir para shopping, não é, gente? Fala a verdade. Para olhar a vitrine da última moda, não é isso? Mulher, assim, é natural, não é? O homem, às vezes, vai para shopping para ver celular, sapato novo. Mulher, não, adora ir para shopping, para ver roupa, lançamentos. Isso é a moda atual, não é? Leon Denis era um grande apaixonado, sim, por vitrines, mas vitrines de livros. Aonde Leon Denis passava e tivesse uma vitrine de livros, Leon Denis parava para olhar. Mas ele parava para olhar porque ele não tinha dinheiro para comprar. Leon Denis, ele terminou o ensino primário dele aos 12 anos, porque naquelas mudanças, né, ele só frequentou uma escola, que naquelas mudanças ele não conseguia, né, e também não tinha situação para que ele pudesse estudar. Então, aos 12 anos, ele se formou no primário, né, ele era autodidata. Ele aprendia geologia, ele gostava muito dos astros, né? Tudo isso Leon Denis aprendeu sozinho. Mas por que também Leon Denis tinha que trabalhar? Aos 12 anos, Leon Denis já trabalhava, ajudando o pai. Tem fatos interessantíssimos que eu não vou contar todos para vocês, porque a gente tem um livro que se chama Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida e sua obra, que é do Gaston Luce, que foi o que escreveu sobre a vida, porque Leon Denis não teve filhos, Leon Denis não casou, mas o Gaston Luce era para ele um filho do coração. Então, a biografia de Leon Denis está toda nesse livro, contada por Gaston Luce. Fatos interessantíssimos, a vida dele, a simplicidade de Leon Denis. Leon Denis era um espírito alegre, ele gostava, ele era sorridente, ele se juntava às pessoas, ele era um anfitrião maravilhoso, recebia todo mundo com um sorriso, com grande alegria, com muitos abraços. Leon Denis adorava a juventude. Esse era Leon Denis, não é? E ele foi trabalhar aos 16... ele trabalhou na Casa da Moeda com o pai dele. E esqueci o termo que dá agora, ele alisava as moedas, né? E polia as moedas, obrigada. Ele polia as moedas, até o ponto dos dedinhos dele, que ele era criança, sangrarem, porque ele tinha que ajudar a família, o sustento da família. Aos 16 anos, Leon Denis foi trabalhar numa casa de couros, uma casa muito importante de couros, lá na França, em Tours, né? E o que aconteceu? Leon Denis, com o passar do tempo, né, ele foi crescendo dentro da empresa, chegando ao ponto que Leon Denis visitava várias cidades da França. Ele viajava por várias cidades e por alguns países também. Mas o que tem a ver essa viagem de Leon Denis que a gente está falando? Por onde Leon Denis passava, ele era tão apaixonado pela leitura, pelos livros, que aonde Leon Denis passava, ele criava uma biblioteca. Ele deixava lá, por onde ele passava, sempre uma biblioteca de obras, né? De obras doutrinárias e de todas as obras. Ele era um grande historiador, ele gostava muito de história, ele gostava muito de geografia, Leon Denis. Ele era amante da astronomia.
Imagina, né, o grande enigma, ele vai dizer para nós, ele mostra para nós as forças da natureza. O grande enigma, Leon Denis traz para nós, falando sobre o mar de forma poética. Fala sobre as estrelas em forma poética, porque Leon Denis era um poeta. Leon Denis era um romântico a nível de coração, de grande sensibilidade. Ele adorava desenhar, ele se deitava, né? E ele ficava desenhando os mapas do céu. Olha, gente, imagina naquela época que não tinha luz. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez no sertão do Ceará, né? E não tinha luz. Quando anoiteceu, eu falei, gente, que é isso? Eu não sabia se eu estava na terra ou se eu estava no céu. Quando você olhava para o céu, você conseguia ver detalhes, né, dos planetas, das estrelas. Imagina Leon Denis deitado e desenhando todo aquele mapa do céu. Leon Denis, né, ele gostava muito também de tocar piano. Imagina você escutar Leon Denis tocando piano. E eu me lembrei que na nossa casa de Leon Denis, né, lá no salão, tem um piano. Porque o patrono do Leon Denis é o Leon Denis, não é? Então, qual foi o primeiro contato? Lembra que eu falei que Leon Denis adorava vitrines? E ele não podia ver livros? Um belo dia ele estava passando por uma vitrine, quando ele se depara, tinha um livro na frente e um outro atrás, como esse aqui. E ele olhou e disse, nossa, livro, o nome do livro? O Livro dos Espíritos. Ele falou, que nome interessante. Aí ele vai, conta o dinheiro, ele tem o dinheiro para comprar o livro. Ele vai, compra o livro e leva para casa e começa a ler aquele livro. E ele relata para nós aqui assim, na biografia dele. Adquiri logo o livro, disse ele, e assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Li o livro com avidez, escondido de minha mãe, que controlava, desconfiada, minhas leituras. O hobby dele era a leitura. Ela havia descoberto meu esconderijo e, por sua vez, lia essa obra na minha ausência. Ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. O entusiasmo era geral. Então, a mãe dele, né, também se tornou espírita. Então, Leon Denis também, né, ele tinha muita vontade de conhecer o nosso querido Allan Kardec. E tem um fato interessante, porque Leon Denis tinha alguns grupos na França, também tudo está relatado nesse livro, tá, gente? Tinha alguns grupos na França, e que na época estava em moda, eram as mesas girantes, né? E tinha alguns grupos na França que se reuniam para estudar a doutrina dos espíritos. Só que Leon Denis ele não tinha idade para poder frequentar aqueles grupos. Mas o sonho dele era ter um contato com o nosso querido Allan Kardec. E aí o que aconteceu? As pessoas, o Kardec ia passar lá em Tours,
E ele conta para nós assim, ele relata assim para nós. Olha só que interessante. Encontro com Kardec. Esse foi o título que eu dei. Tínhamos alugado, diz ele, para recebê-lo e ouvi-lo, uma sala na rua Paulus. Eu não sei francês, tá? E havíamos solicitado à prefeitura autorização para a reunião, pois no Império uma lei severa proibia qualquer concentração com mais de 20 pessoas. Nós hoje somos privilegiados. Tem reunião pública, em alguns centros a gente pode citar o nosso Leon Denis, né, que é a minha origem, eu, Leon Denis. Uma reunião pública é 1.500 pessoas, não é? Aqui no salão, quantas vezes tem umas 100 pessoas aqui também. À época, eles tinham que pedir licença, né? Lá o Império, e só poderiam ser, no máximo, 20 pessoas. Entretanto, no momento apazado pela Assembleia, uma recusa formal nos foi comunicada. Fui encarregado, Leon Denis, olha a simplicidade desse espírito e a vontade que ele tinha de conhecer o nosso amado Kardec. Fui encarregado de ficar à porta do local para prevenir os convidados, a fim de se dirigirem para o Spirit Villa, na casa do senhor Revondil, na rua Saint-Pierre, onde a reunião se faria no jardim. Éramos bem uns 300 ouvintes, em pé e apertados uns aos outros, apinhados sobre as árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro. Quem nos está relatando isso é Leon Denis. Olha que Leon Denis, olha, até nisso ele é poético sempre. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Olha a sensibilidade. Por isso que ele tem um livro que é O Espiritismo na Arte, porque ele é um grande filósofo. E ele fala para nós, ele nos falava sobre obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas, às quais respondia com fisionomia sorridente. Porque tem gente que acha que Kardec, né, o retrato dele, né, ele é um cara muito sincero. E Leon Denis nos fala aqui, com fisionomia sorridente. Os canteiros do senhor Revondil ficaram bem pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança. No dia seguinte, ele, né, retornei, porque ele queria falar com Kardec, ele não conseguiu. No dia seguinte, retornei a Espírito Villa para fazer uma visita ao mestre. Encontrei-o sobre um pequeno banco, junto a uma grande cerejeira, colhendo frutos para jogar para a senhora Allan Kardec. Que contrastava alegremente com os graves acontecimentos. O que é que Denis faz? Ele se achou indigno de interromper aquela cena, né, bonita, né, um momento de lazer do nosso querido Kardec, e ele volta para casa. Mais tarde, ele se encontra 2 vezes com o nosso querido Allan Kardec. E Leon Denis também, né, ele tinha, como eu já falei para vocês, 2 guias, né? Era o Jerônimo de Praga e era a nossa querida Joana d'Arc também,
né? Pesquisem lá quem é Jerônimo de Praga e Joana d'Arc, porque por tempo não dá para falar tudo, não é? Joana d'Arc, ela apoiava muito Leon Denis nas suas viagens, e ela vem em determinado momento falar para Leon Denis, né? E diz para ele assim, vem consolar, incentivá-lo. Olha a palavra de um guia espiritual na nossa vida, a importância que é. É de muita importância a palavra de um guia para nós. Eu tive a grande oportunidade de algumas ocasiões, né, poder escutar esse guia, né, o nosso querido Dr. Erma, sabe, aconselhando, falando, e outros espíritos amigos. Então, Joana d'Arc vem e diz para ele assim: coragem, amigo. Agora que o destino se apresenta mais claro, agora que as horas de luta se aproximam, que provas mais fortes vão te assaltar? Estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Não esqueças, amigo, que o alvo já está aí. O alvo que é preciso atingir, alvo que te abrirá as portas de um mundo melhor. A rota estava traçada. Vou dar um parêntese aqui. No livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quando o doutor Bezerra de Menezes tem uma página lá, que é a fala do doutor Bezerra de Menezes, e o doutor Bezerra de Menezes informa para nós que lemos o livro que Leon Denis fazia parte daqueles apóstolos do Cristo que viriam para transformar a Terra em um mundo melhor. E ele continua e diz assim: a rota estava traçada, fostes escolhido, disseram-lhe anteriormente, para cumprir uma missão útil aos homens. As vicissitudes te assaltarão, porém segue sem temor, vai sempre para diante, nós te ajudaremos. E o jovem missionário enveredou corajosamente pelo áspero caminho. Porque Leon Denis, né, como ele estudava, na época não tinha luz como a gente, né? Ele já tinha um problema de visão, né? E ele, ao final, ela acabou perdendo a visão. Só que Leon Denis, como ele era um grande autodidata, e o Leon Denis era um grande estudioso, ele foi aprender Braille. Ele foi aprender Braille. E nisso ele conseguiu fazer o último livro dele, que é o... Eu até comprei aqui. Às vezes a cabeça da gente falha, tá, gente? É O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Então, Leon Denis, antes, ele se preocupava muito para que esse livro viesse a ser divulgado, né? E esse livro, né, ele foi esgotado na França, e o professor José Jorge, do Leon Denis, né? O doutor Erma disse para o altivo: esse livro chegará à tua mão, né? E o professor José Jorge, na França, encontrou esse livro no sebo, né? Que o professor José Jorge, que a gente também ama de paixão, né? Ama de paixão. Tanto que todo estudo que eu faço, eu peço ajuda aí. Hoje mesmo eu pedi a ele: me ajuda aí, professor José Jorge. E ele traduziu o livro, e Leon Denis, a editora Leon Denis, trouxe o livro para todos nós. Então, Leon Denis era um grande apaixonado pela literatura. Leon Denis tinha essa missão de continuar
o caminho que Allan Kardec traçou, né? Só que ele trouxe para nós a doutrina espírita, essa continuação de forma poética, de forma dentro da filosofia, né? E o nosso querido, né, Leon Denis, o homem Leon Denis, uma determinada ocasião, conta-nos Canuto de Abreu, né, que era um estudioso da doutrina espírita aqui no Brasil, e Canuto de Abreu conta para nós um fato muito interessante. Ele fala assim para nós, a gente agora vai falar sobre o homem Leon Denis. Quem era esse homem? Ele fala assim: um artigo bastante curioso, publicado. Sim, Leon Denis também escrevia na Revista Espírita. Sabe aquela Revista Espírita que Kardec criou? Leon Denis era um dos que escrevia na Revista Espírita. Canuto de Abreu, um artigo bastante curioso, publicado em A Centelha, em 1945, traz as apreciações do pesquisador Canuto de Abreu sobre um encontro em janeiro de 1922 com Leon Denis na cidade de Tours, na França. O que ficou mais gravado na minha memória foi o nosso primeiro encontro. Foi em Tours, aí ele vai dizer quando. Quando um alto destacou barulhento a porta da casa da Paz, esse número tal, eu não vou referenciar não, a porta da casa dele, estava uma senhora a entrar. Parou a ver quem chegava e foi gentil e introdutora, conquanto informado por uma carta de Jean Mayer, que era o editor de Leon Denis, da próxima visita. Leon Denis não me aguardava naquele dia. De propósito, cheguei a Tours sem outro aviso para não dar ao venerando mestre o incômodo de me esperar em certo dia. Olha que interessante. O homem Leon Denis. O homem Leon Denis. Ele não era diferente de nós. A casa estava com algumas visitas. Falava-se alto lá dentro. Como em controvérsia, a senhora que me fez entrar a seu lado deixou minha entrada com Mademoiselle Georgette. Georgette era a cozinheira de Leon Denis. Era a secretária do lar de Leon Denis, porque Leon Denis tinha uma outra secretária para os seus livros. Deixou minha entrada com Mademoiselle Georgette, dedicada à caseira de Denis. E enquanto estava me ajudando a despir sobre tudo, ela valou a sala vizinha para me anunciar. A conversa animada cessou de súbito. Um moço alto e magro espiou a porta. Logo outro senhor apareceu, vindo ao meu encontro. Quando, acompanhado por ele, entrei na sala da palestra, surgiu diante de mim um velho de longas barbas, tendo ao lado a mesma senhora que me fizera entrar na casa. Eu esperava um homem forte, alto, altivo, de bigode. Assim minha imaginação fazia, pelo retrato em busto que ele me enviou em 1915. Olha o retrato dele aqui. O retrato dele, do Leon Denis. Aí ele fala para nós. Ali estava, porém, um homem de estatura meia, delicado de corpo, de longas barbas brancas, cabeça meio pendida para a frente, para o coração, estendeu-me a destra, com um sorriso acolhedor. Olha o homem Leon Denis.
Com um sorriso acolhedor, avancei comovido ao seu encontro. Foi estreito e afetuoso o amplo que me deu. Lembro que meu coração batia fortemente e sua barba roçava meu rosto quando ele me disse distintamente: Mon chéri ami. Antes e depois desse encontro, ouvi muitos lábios a mesma expressão de amizade, tão como na França. Nenhum, entretanto, ficou gravado na minha lembrança. Sentado a seu lado, depois das apresentações aos presentes, conversamos longamente. Ele era o mais indagador. Inquiria, perguntava, interpelava. Levou o assunto para a doutrina espírita no Brasil. Porque Leon Denis, a gente vai ver aqui, que numa das conferências, ele representou o Brasil na Conferência Espírita. No Brasil, sua divulgação, seu caráter cristão, suas curas notáveis, citou nomes amigos, aí ele vai falando vários nomes aqui, inclusive de Guilherme Ribeiro, que foi um dos presidentes da FEB. Quando lhe disse que depois da morte, traduzido por Lourenço Souza, já estava no 5º milênio, ele prontamente me retificou. Sabia bem quanto andava a edição de seus livros no Brasil, porque recebia exemplares toda vez que uma aparecia. Acrescentou que na França a 55 edição já havia sido lançada e no prelo se encontrava a 10ª do Grande Enigma. Aí ele continua, o Canuto, dizendo para nós: estou agora fazendo a revisão das últimas páginas. Leon Denis dizendo para ele do problema do ser e do destino e da dor, entre parênteses, que foi abolida a dor. Eu arrumei extraordinariamente, com o estudo respectivo de tudo quanto apareceu de Allan Kardec para cá. Espero ter sido quase completo. E tem visto a publicar outra obra? O Canuto pergunta para ele. Sim, se Deus me der vida. Trabalho em diversos assuntos. Terminei o Espiritismo e a Arte, que será publicado seguidamente pela Revista Espírita. Estou agora escrevendo sobre Espiritismo e Socialismo. São assuntos palpitantes que os brasileiros estimarão muitíssimo conhecer. Esse foi o encontro, né? Ou seja, nós brasileiros, na figura do nosso querido Canuto Chabreu, também fomos ao encontro de Leon Denis. Ele foi o nosso representante. E ele fala mais para nós, o homem. Quem era esse homem? Esse livro vem nos mostrar quem ele era. Deixa eu ler aqui para vocês. A gente marca e na hora a gente não acha. 3, 4, 3. Leon Denis era de estatura mediana. A gente já falou sobre ele. Nele tudo dava a impressão de força e solidez. Leon Denis trabalhou até o momento do desencarne dele. Ele nunca deixou de trabalhar. Leon Denis morreu com pneumonia. E assim mesmo Leon Denis trabalhava. Conta-nos uma médica, né? Ela diz para nós que ela teve pneumonia quando ela tinha 26 anos de idade. Leon Denis teve pneumonia aos 81 anos de idade.
Ela diz assim: eu queria que ninguém chegasse perto de mim, porque pneumonia a gente quer morrer. Leon Denis queria viver. E ele fala, tudo nele dava a impressão de solidez. Quem se aproximasse dele sentia que a força de vontade o dominava soberanamente. A palavra lenta e clara demonstravam alta segurança. No retrato, esse retrato que foi reproduzido em várias de suas obras e revistas, a foto dele era aos 50 anos de idade. Sob a fonte moldada em relevo, a Victor Hugo, que ele gostava, o rosto que mostra o bigode típico de gaulês, porque na reencarnação passada, lá Kardec tinha sido um gaulês. Irradia inteligência, sua velhice, barba longa emaranhada. O olhar tinha perdido o brilho, sem deixar de continuar claro, apesar da cegueira quase total. Druida, perdido em nosso frenético século XX. Leon Denis era autodidata. O trabalho era sua lei. Admitia, além disso, também orar por todos. Imagina onde Leon Denis se recolhia para orar? Quando em Paris, seus instantes de folga eram consagrados para ouvir. Denis adorava a música. Quando ouvia oportunidade, nunca deixava de assistir a alguma ópera ou concerto. A música dos grandes órgãos, os cânticos sacros, produziam nele as mais altas impressões que ele buscava quando ia fazer alguma conferência. A música, era a inspiração para o estudo dele. Gostava de tocar piano. E ele fala, para que a alma se arrebate e se expanda no elevo das alegrias superiores, é bom que a harmonia venha juntar-se à palavra e ao estilo. É preciso que a música venha abrir para a inteligência os caminhos que conduzem à compreensão das leis divinas, à posse da beleza universal e eterna. Uma incomparável memória tinha Leon Denis. Possuía igualmente memória visual de alto grau. Sua sobriedade era exemplar. Quase exclusivamente vegetariano. Achei interessante que ele vai falar aqui para nós. Quase exclusivamente vegetariano. Nada de fumo, nem bebidas alcoólicas. E ele diz, a água alegrava-se em repetir, é a minha bebida favorita. Não basta crer, ele fala, que ele era um divulgador da doutrina espírita. Leon Denis foi um grande divulgador da doutrina espírita. E ele fala, não basta crer e saber. Escreveu Denis, é preciso viver sua crença. Isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Por isso que Leon Denis, ele fez 69, entre as conferências que ele fez, 69 tem nesse livro, que foram as que tiveram
maior importância. E essas conferências que Leon Denis fazia, né, esses estudos que ele fazia, sob a orientação de seus guias espirituais, que era Joana d'Arc, né, e Jerônimo de Praga, ele montou alguns dos livros. Ele atendeu à orientação desses amigos espirituais. E ele fala que as quintas-feiras era reservado para as compras e para as visitas. Então, esse é o nosso querido Leon Denis. Leon Denis, esse espírito que traz toda essa forma doutrinária poeticamente, né? E a gente vai, indo para encerrando, a gente vai falar um pouco de algumas das obras de Leon Denis, né? O homem Leon Denis, escritor, agora ele como escritor. Sempre para o alto. Esse é o slogan do livro Depois da Morte. No livro Depois da Morte, ele vai falar para nós, a Mônica não, nem a Raquel, vai falar para nós todos, aqui encarnados e desencarnados, né? Porque elas não têm medo da morte. Nós ainda temos medo da morte. Então, esse livro Depois da Morte, né, ele vai falar da sobrevivência da alma. No livro Depois da Morte, ele vai provar para nós que não existe morte. Por isso que ele fala sempre para o alto. Leon Denis também, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que esse livro aqui, belíssimo, belíssimo esse livro, né? Ele vem dizer para nós, cresce andando. Olha o título, entre aspas, deste livro, cresce andando. Ele vai falar das potências da alma nesse livro. E ele aqui vai falar para nós das potências da alma e ele vai falar sobre a vontade. Obrigada, Luiz. Ele vai falar aqui para nós sobre a vontade. Ele fala assim para nós. A vontade, isso aqui mexe tanto com a minha cabeça que vocês não imaginam. Espero que mexa com a de vocês. A vontade é o maior de todos os poderes. A vontade é o maior de todos os poderes. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei da evolução. Por isso que ele fala, crescer andando. A vontade, né? Lembra quando Jesus falou, se vocês tivessem a vontade do tamanho, vocês já sabem, né? E Leon Denis vai dizer aqui para nós. A vontade é o maior de todos os poderes. E a vontade de viver. A gente vê que hoje na sociedade tem muitos casos de suicídio, né? Então, que a gente possa encontrar nesse livro o problema do ser e do destino, essa poesia trazida por Leon Denis, nos informando, né, das nossas potências, do que nós temos dentro de nós. A alegria da vida. Por quê? Para que a gente possa evoluir. E ele vem trazendo o cristianismo e o espiritismo. Não tem aqui não, mas lá na livraria tem, tá? Porque eu trouxe quase todos os livros do Leon Denis. No livro Cristianismo e Espiritismo, é a consagração da vida e da verdade. Olha que interessante que ele vem relatar nesse livro. Consagração da vida e da verdade. A segunda e a terceira revelação ele traz nesse livro,
que é a consagração da vida e da verdade. A revelação pelo amor, trazida pelo Cristo, é a segunda revelação. A terceira revelação é trazida pelos Espíritos, é a revelação da verdade. Então, nesse livro, Cristianismo e Espiritismo, ele vem nos falando sobre as duas revelações, né? E no invisível, a gente já estudou essa frase assim: os ausentes estão presentes. É o que ele vem trazer para nós no invisível. E o porquê? Por que Deus nos criou? Para quê? Por que Deus nos criou e para quê? Poeticamente, Leon Denis vem falar para nós no livro O Porquê da Vida. Para que eu fui criada? Por que eu fui criada? Qual é a minha missão aqui na Terra? E o grande enigma, né? Leon Denis vai trazer poeticamente, vai nos mostrar Deus e o universo. Existem mais obras, né, dele, mas a gente trouxe essas para vocês. E para a gente finalizar, senão a Mônica vai pegar a minha palavra, vamos lá no testemunho moral. Hoje tá bravo, né, para cair. Eu já derrubei uma água, agora caiu aqui. Para a gente finalizar, Leon Denis vem nos trazer testemunho moral do apóstolo do Espiritismo. Olha o que Leon Denis fala para nós. No final de minha vida, nesta hora crepuscular, olha como é que ele é poético, em que uma nova etapa termina, em que as sombras descem serenamente e cobrem todas as coisas com seu manto melancólico, recordo o caminho percorrido desde a minha infância. Depois dirijo meu olhar para diante, para essa porta que brevemente se abrirá para mim, para o além e suas eternas claridades. Nessa hora, minha alma se recolhe e se desprende antecipadamente dos liames terrenos. Ela vê e compreende o objetivo da vida. Consciente do seu papel neste mundo, reconhecida pelos benefícios divinos, sabendo por que veio e por que atuou, o porquê da vida. Bendiz a vida por todas as alegrias, todas as dores, todas as provas salutares que experimentou e agradece os instrumentos de sua educação e de seu progresso. Bendiz a vida terrena, convencida, quando a deixar, de que retornará mais tarde numa nova existência, para ainda trabalhar, sofrer, aperfeiçoar e contribuir por seus esforços para o progresso deste mundo e da humanidade. Consagrarei esta existência ao serviço de uma grande obra, de uma grande causa, o Espiritismo ou o espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Consagrarei à sua divulgação todas as minhas forças, toda a minha capacidade, todos os meus recursos, de meu espírito e de meu coração. Tenho sido e poderosamente sustentado por meus amigos invisíveis, por aqueles a quem irei juntar-me brevemente. Pela causa do Espiritismo, renunciei a todas as satisfações materiais, as da vida da família e da pública, aos títulos, às honrarias e funções, vagando pelo mundo, muitas vezes só
e triste, porém no fundo feliz de assim pagar minha dívida do passado e de me aproximar dos que me aguardam no além, na luz divina. Abandonando a terra, eu quero que os recursos por mim deixados sejam consagrados ao serviço dessa mesma causa. E com este pensamento, com firme vontade que organizei a lista de meus herdeiros. Aí ele vai falar algumas coisas. Além disso, aí ele vai falar umas outras coisas de livros que ele tinha, sabe, de objetos pessoais para que ele deixar. E no final ele fala assim: se por morte, Senhor Jean Mayer, o funcionamento de sua biblioteca acima designada se achar comprometido, minhas obras cairão no domínio público e todos os interessados poderão reproduzi-las com a condição de seguirem escrupulosamente o texto de cada última edição, sob o controle, a vigilância dos meus executores testamentais. Leon Denis. Então esse é o nosso Leon Denis. A gente tem tanta coisa para falar do nosso querido Leon Denis, né? A gente tentou, assim, resumir de uma maneira para que nós e todos possamos conhecer um pedacinho do nosso querido Leon Denis. E lá na livraria tem todas as obras do nosso querido. Que ele nos abençoe, que cada um aqui possa se sentir abraçado, cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, e os nossos queridos internautas possamos receber as vibrações do sol de Leon Denis. Obrigada, Dália. Vocês estão vendo que a nossa doutrina, mesmo quando tem um título de um livro depois da morte, gente, é só vida. É só vida. Então é bom demais, né? A gente vai vendo que a gente está no lugar certo. Só precisa fazer as coisas certas, que a gente já sabe o caminho. Então vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Eu gostaria só de pedir, se alguém chegou e não foi para o tratamento, está sentado na parte de trás, passar para a parte da frente, por favor, que a parte de trás a gente sabe que é para quem já passou na sala de tratamento. Então, gostaria de pedir aos médicos que se coloquem, por favor, para que a gente possa dar início ao passe. Vamos fechar os nossos olhos. A vocês também que já passaram pela sala de tratamento, vamos fechar os olhos, pedir ao nosso médico maior Jesus, essa espiritualidade que desde tão cedo já está aqui preparando o ambiente para receber a cada um de nós, que nós possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento do nosso corpo físico, refazimento do nosso espírito, nos fortalecendo, que cada um de nós possa receber dessa equipe espiritual o que nos será melhor. Graças a Deus. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai, no item 62, ele vai falar sobre a questão da parentela. Essa é um tema muito importante dentro da doutrina espírita, né? Que as pessoas às vezes ficam confusas em relação à família e à parentela. E Emmanuel vai nos orientar dizendo que a família ela está sempre ligada aos laços de amor. E que a parentela é um núcleo que vamos conviver para passarmos pelas experiências das lutas. Podemos dizer, então, que a parentela, com o tempo, ela acaba se transformando em família, esse laço de amor. Por isso que é tão importante nós atentarmos sobre esse tema da parentela e da família, para ficarmos atentos
ao que está acontecendo com a gente no nosso dia a dia. Às vezes nós temos a sensação que estamos, assim, um peixe fora d'água diante da nossa parentela, né? Mas nós temos que entender que nesses momentos nós não podemos ficar nas lamentações, nas murmurações, onde a gente se coloca muito na culpa, na inveja, no ciúme, no medo que apenas atrapalha. Nós temos que pegar essa oportunidade, esse privilégio de estarmos diante dessas convivências e praticarmos as nossas virtudes ou aquelas que a gente pode melhorar, né? Como a gratidão, como a caridade, o perdão, a fé, a esperança, a coragem, até a humildade. A oportunidade que temos de conviver com aquele que nós escolhemos e que nós estamos aprendendo. Quando o Mestre Jesus perguntou: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é minha irmã, ele estava nos orientando que todos, sem exceção, todos que seguem o caminho do Pai se tornam irmão, irmã e mãe de Jesus. Que a gente consiga, através das palavras de Leni, aperfeiçoarmos a nossa vontade de estarmos seguindo o caminho desse Pai, nessa grande família de amor. Obrigada pela oportunidade. Assim seja. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre, amigo tão querido, espiritualidade amiga que sempre prepara o ambiente para nos receber, te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez, de ouvir os teus ensinamentos. Mas te pedimos, Senhor, nos ajude a pôr em prática na nossa vida diária. Sabemos, Senhor, das dificuldades que enfrentamos a todo momento para conseguirmos levar adiante todo esse planejamento que fazemos no plano espiritual. Dai-nos, Senhor, coragem, paciência, fé em Ti, para que possamos levar adiante o nosso comprometimento. Auxilia-nos, Senhor, na nossa caminhada, para que possamos continuar ligados a esses nossos amigos espirituais. Te pedimos, Senhor, onde houver dor, onde houver sofrimento, onde houver falta de paz, que a Tua luz e que o Teu amor possa se fazer presente. Pedimos ainda, Senhor, pelos dirigentes encarnados da nossa casa, pelos dirigentes espirituais da nossa casa, pelos trabalhadores e frequentadores do nosso SEAP. Pedimos, Senhor, que tenhamos confiança, que tenhamos coragem e força para continuarmos no trabalho do Cristo. E assim, Senhor, já tão fortalecidos por essas vibrações de paz, de amor e de harmonia, te pedimos que nos leve de volta ao nosso ponto de origem, que em nome de todos esses espíritos, em nome de Jesus, em nome de Deus, que possamos, Senhor, dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.